Salve, salve! Tudo jóia? Bora aqui exercitar o nosso segundo exemplo sobre estruturas de decisão, estruturas condicionais. Então, o exercício 5 da lista de exercícios de estruturas de decisão fala o seguinte: desenvolva um algoritmo que simule uma calculadora. Você deve dar a opção de o usuário escolher entre somar, subtrair, multiplicar ou dividir. 1 para somar, 2 para subtrair, 3 para multiplicar e 4 para dividir. Ok? 4 opções. O usuário só conseguirá processar 2 números inteiros por vez. Então é isso que diz o enunciado. Vai fazer uma calculadorinha. Beleza? Então tá lá, esse é o enunciado aqui. Muito bem. O que a gente pode fazer aqui? A gente, antes de mais nada, precisa saber qual é a intenção do usuário, tá? E essa intenção do usuário, ela está sendo aqui direcionada através de um menu, onde o usuário tem que escolher 1 para somar, 2 para subtrair, 3 para multiplicar e 4 para dividir. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável OP, int OP, tá? E esse OP de opção vai salvar a intenção do usuário, se ele quer multiplicar, somar, dividir, etc. Beleza? Então o que eu faço? Eu pergunto para ele, printf, digite 1 para somar. Aí depois eu falo para ele, ou digite 2 para subtrair. E aí eu vou fazendo igual, digite 3 para multiplicar. E aqui para fechar aqui o nosso menu, digite 4 para dividir. Beleza? E aí, então eu dou essas opções para o usuário, tá bom? E aí quando o usuário ler as opções, a máquina vai ficar esperando para que o usuário preencha um número inteiro, 1, 2, 3 ou 4, por isso %d, e esse número inteiro vai ser armazenado na nossa variável de opção. Por isso eu passo o endereço da variável OP aqui para a máquina. Beleza? Então, por hora, eu teria que ler a intenção do usuário. Mas o usuário, ele não vai conseguir somar coisas que não existem, dividir coisas que não existem. Eu preciso informar qual é o primeiro e qual é o segundo número que entrarão na operação matemática que está sendo selecionada pelo usuário. Então eu preciso, por exemplo, aqui de algumas variáveis como N1 e N2. Tá joia? E ainda vou criar uma outra variável aqui que eu vou chamar ela de res. Res de resultado. Para cada operação que eu fizer, eu salvo essa operação dentro da variável res. Ok? Então, beleza. O cara já informou qual é a opção que ele quer dentro da calculadora. Somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Então, eu vou perguntar para ele quais são os números. E aí eu falo para ele, insira o primeiro número. Joia? E aí eu peço para ele informar esse primeiro número e eu salvo esse primeiro número. Ó, é um %d, eu só copiei aqui, gente, ó, tá? Da linha 17 eu repliquei para a linha 20, vou manter o %d, já que a variável N1, que é do primeiro número, ela também é inteira, e aqui eu vou colocar o N1, tá? Na verdade, eu acho que eu vou fazer diferente. Na calculadora, nós temos a opção de fazer conta com números decimais, não temos? Então vamos colocar float aqui para esses caras. Float. E aqui, ao invés de %d, portanto, eu coloco %f. Ok? N1 é do tipo float, %f. Muito bem. Na sequência, o cara já informou o primeiro número. Vou replicar a lógica aqui e vou pedir para ele informar o segundo número. E esse segundo número também é float, mas é o N2 agora, certo? Então, o usuário informou aqui os dois operandos da minha operação aritmética. Qual operação? Não sei, o usuário vai escolher. Tá? Então, agora eu tenho que fazer a lógica que permite identificar o que é que o usuário escolheu. Se ele escolheu somar, dividir, multiplicar, subtrair e etc. Como que eu faço isso? Eu faço um if da vida. Tá? Então, o que diz o enunciado? Se o cara escolher a opção 1, ou seja, se OP for igual a 1, eu vou somar. Vou somar. Então eu pego a minha variável aqui, ó, res, ok?
e faço ela receber a soma dos dois números informados pelo usuário, N1 e N2. E aí eu imprimo isso na tela. Resultado da soma. Vou colocar só soma aqui, ó. Soma, percento, vou colocar duas casas decimais só para o meu... Vou colocar todas as casas decimais para o meu F aqui. Pronto. E aí eu imprimindo o meu percento F aqui na variável res, eu vou ter impresso, no caso aqui na linha de código 27, vou ter impresso o resultado da soma, de acordo com o que o enunciado pede. E eu vou replicar essa lógica para as outras opções. Então, olha só, 2 para subtrair. Então, vem aqui, eu simplesmente pego essa lógica aqui, ó, olha essa lógica aqui, ó, perceba essa lógica das linhas 25 a 28. Estou replicando ela das linhas 30 a 33. Claro que aqui, OP igual a 1 é soma. Então, se o OP for igual a 2, o que eu vou fazer? Ó? Se o OP for igual a 2, modificando, portanto, ó, ok? Se o OP for igual a 2, ao invés da soma, eu faço a subtração. E aí eu mostro o resultado dessa subtração dentro da variável res normalmente. Legal? Olha, agora eu posso multiplicar. Então, eu vou replicar a lógica, só vou adaptar para a realidade do enunciado. Então, olha só. Se o OP agora for igual a 3, eu vou multiplicar. Então, aqui na continha da linha 34, o operador não é de subtração, mas é de multiplicação. E aqui eu coloco. O resultado na multiplicação é o que está salvo na variável res. E eu vou replicar mais uma vez, porque me resta ainda a divisão. Quando o OP for igual a 4, a gente vai dividir. Então, aqui eu divido N1 por N2. E eu coloco lá que a divisão é o valor do resultado. Beleza? E aí a gente vai testar. Bora testar? Eu vou ver aqui os casos de teste. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 casos de teste. Bora lá. Então, no meu primeiro caso de teste, ele escolhe a opção 1 para somar. E aí ele insere os valores 1 e 2. E aí o que aparece lá é o resultado igual a 3. A soma é 3. Bora testar se esse caso funciona? Então, eu vou inserir 1, 1 e 2 em sequência, olha só. Eu vou inserir 1 para a operação, vou ter selecionado a soma. E aí eu insiro N1 valendo 1 e N2 valendo 2. Ele vai cair aqui nessa linha de código e vai executar isso aqui. E vai ignorar todo o resto lá. Vamos ver se é isso mesmo? Bora ver. Então, compilou. Debugou. E aí o debug fica da seguinte forma, olha só. Era para escolher a opção 1, somar. Beleza. Aí ele pede o primeiro número. O primeiro número que eu vou inserir é o número 1. Deixa eu só ver. Tá, vamos lá, isso mesmo. Número 1. Ah, faltou um system pause lá no final, mas tudo bem. Vamos tentar avaliar aqui, ó. Se eu colocar, ele vai executar. Ele executou até o final. Então, olha só, bota o system pause no final. Aí, beleza, bota o system pause, porque se você for debugar, ele vai passar reto, tá? E além do system pause, já vou botar até um breakpoint aqui na linha 25. Então, vamos lá. Agora sim a gente vai poder avaliar. Se eu digitar para escolher o 1, a soma, e depois digitar 1 para o primeiro número e 2 para o segundo número, ele vai avaliar o que aqui, gente? Olha só. OP, vamos ver quanto vale OP? Vou dar um add watch, OP vale 1, beleza, foi isso que eu selecionei mesmo lá, ó, 1, tá aqui 1. E aí eu inseri 1 e 2 para dentro de N1 e N2, vamos ver se eles estão valendo isso mesmo, ó. Olha só, o N1 está valendo 1 e o N2 está valendo 2, está correto aqui, por enquanto as leituras estão sendo feitas corretamente. O que eu tenho? OP igual a 1, 1 aqui na linha 25 é igual a 1? É verdade, se eu der um next line, então ele entra no bloco de comandos e executa a linha 26, fazendo com que a variável res, vamos ver quanto vale res nesse momento aqui? Por enquanto o res não vale nada, o res está valendo 0. Res vai receber N1 mais N2. N1 mais N2, 1 mais 2 dá 3. Então o res passa a valer 3 em memória. Ótimo. Por fim, ele vai imprimir a soma na tela. Se eu der um next line, tá lá, ó, imprimiu a soma na tela. Só que, o que está acontecendo? Tem vários ifs em sequência. Então ele vai avaliar. O OP é igual a 2? Não, o OP é igual a 1. Não vai ser verdadeiro. Vou para a próxima. OP é igual a 3? Não, OP é igual a 1. Falso também. OP é igual a 4? Também não é. Next line. E aí eu vou dando next line aqui nesse caso até o programa se encerrar. Beleza? Tudo bem. Olha só, eu não tinha compilado o system pause. Vou compilar ele aqui. Muito bem, gente. Então, tá. Vamos lá. Vou limpar isso aqui tudo.
Vou testar agora para a multiplicação. Vamos ver aqui qual que é o da multiplicação. Ó, quando ele escolhe multiplicação, olha só. 3 para multiplicar. Ele escolhe 3 aqui no caso de teste do livro. E aí ele insere os valores 2 e 2. Então 2 multiplicado por 2 dá 4 lá. Aparentemente está correto o caso de teste. Vamos ver se o programa reproduz o caso de teste. Bora lá. Eu venho aqui e eu insiro 3 para multiplicar. O primeiro número é 2, o segundo número é 2. A máquina parou ali na linha de código 25. Vou dar um add watch no OP, vou dar um add watch no valor de N1, de N2 e de res também. Beleza? Tudo bem, estou paradão lá, maravilha. Se eu der um next line, o que vai acontecer? O OP é igual a 3, o OP não é igual a 1. Então vou ignorar esse bloco de comandos e vou avaliar a linha 29. OP é igual a 3, não é igual a 2. Next line, agora talvez ele responda corretamente. Ó. OP é igual a 3, 3 é igual a 3. Next line, aí sim é verdadeiro. Então o que ele vai fazer? Se eu escolher a multiplicação, ele vai pegar 2 e multiplicar por 2, que são os valores de N1 e N2 aqui, e vai atribuir isso a res. Res que está valendo 0 passa a valer 4. Maravilha? Se eu der um next line, ele vai imprimir o resultado na tela. A multiplicação entre 2 e 2 é 4. Beleza? Só que ele ainda vai avaliar. Ó, OP é igual a 4? Não, não é igual a 3. Então ele vai avaliar, mas ele vai passar reto. E o nosso programa aqui, se eu der um continue, ó, ele vai se encerrar. Beleza? Tudo bem. E se eu cair num outro caso de testes aqui, ó? O certo, gente, era ter testado esse caso de teste 2 aqui, ó. Eu pulei ele. Faça esse caso de teste aí para você ver se está dando certo. Eu vim para o caso de teste 3, eu vi aqui que quando o usuário quer multiplicar está funcionando. E agora, vamos ver aqui se o caso de teste 5 está funcionando. Como é que está o caso de teste 5? Ele coloca 4, 1 e 0 de entrada. Então ele escolhe dividir e ele coloca o primeiro valor sendo 1 e o segundo valor sendo 0. E aí o que está acontecendo aqui? Ele vai tentar dividir 1 por 0, mas divisão por 0 não existe. Então esse caso de teste me mostra que eu tenho que imprimir divisão por 0. Eu não posso mostrar nenhum resultado aqui. Divisão por 0 é inválido dentro da matemática. Então eu tenho que mostrar isso para o usuário de alguma forma. Tá? Então vamos testar esse código aqui para ver se ele está pegando essa situação. Tá? Vamos ver. Vamos debugando aqui. Se eu inserir aqui, ó, o valor 4, eu vou dividir. E aí eu vou tentar dividir 1 por 0. Tá. O OP está valendo 4. OP está valendo 4. OP não é igual a 1. Vou para o next line. OP não é igual a 2. Vou para o next line. OP não é igual a 3. Mais next line. Ó. Ignorou todos os blocos de comando anteriores, avaliou todos, mas ignorou. E agora, caindo no bloco 4, olha o que ele vai fazer. OP é igual a 4. Tá certo. Então ele vai cair para dentro. Caiu para dentro, o que ele faz? Ele tenta dividir N1 que vale 1 por N2 que vale 0. Olha o valor do res, inf. O que é inf? Isso aqui é uma indefinição, tá? Ele colocou aqui como se fosse infinito. Em alguns lugares aparece N-A-N, not a number. Então, na verdade, o que está acontecendo? É impossível fazer essa operação N1 dividido por N2. Então a máquina ela vai se perder. Se eu mandar ele imprimir na tela, vamos ver que ele imprime? Olha, ele imprimiu uma coisa totalmente nada a ver ali, ó. Tá? Quer dizer, não faz sentido esse resultado, ok? Então, simplesmente o nosso caso de teste falhou. Eu não estou pegando a divisão por 0. E agora? Como que eu corrijo isso? Tá? Eu corrijo da seguinte forma, olha só. Quando que acontece o problema? Quando esse número aqui, N2, é igual a 0. E como que eu evito que, então, eu tente fazer essa conta e, na verdade, ao invés de fazer a conta, eu imprima corretamente que a divisão é por 0 e aí o programa se encerra sem fazer a conta. Como que eu faço isso? Então, dentro desse if, olha só, quando o cara escolher divisão, quando o usuário escolher divisão, OP igual a 4, antes de fazer essa continha, eu verifico o seguinte, ó, if N2 é igual a 0, porque se o N2 é igual a 0, eu vou ter divisão por 0, e aí é problema. Então eu imprimo divisão por 0. Ok? E não faço mais nada aqui nesse bloco de comandos, eu só falar divisão por 0. E aí o que eu faço? Agora, caso contrário, o que eu posso fazer? Eu pego a lógica
da divisão correta e coloco dentro do else. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Se o cara digitar um N2 igual a 0, em um momento em que ele quis fazer divisão, olha, o N2, se a gente fosse executar essa instrução da linha 41, esse N2 ia causar aquele problema. Né? Eu teria aqui um resultado ruim na memória lá, um resultado que não faz sentido. Então eu testo, se o N2 é igual a 0, eu imprimo divisão por 0 e eu ignoro o bloco de comandos do cálculo. E o meu programa se encerra depois lá. Por outro lado, se o N2 não for igual a 0, ou seja, N2 diferente de 0, N2 maior que 0, N2 menor que 0, não interessa. Não é igual a 0, eu caio no else. Cair no else, eu posso fazer a continha normalmente e seguir o fluxo. Tá bom? Então vamos testar aqui, ó. Eu vou só encerrar o programa anterior aqui. Vou compilar, porque eu acabei de alterar o código, né? Alterei o código, vou compilar, compilou, debuguei. Tudo bem, vamos debugar aqui. Então o cara escolheu para dividir, então é 4. Ele inseriu um número para dividir por 0. Eu estou com o breakpoint ativo? Tô, vamos lá. Então ele está testando agora se o OP é igual a 1. Não, eu quero fazer divisão, o OP é igual a 4. Next line, OP não é igual a 2, next line. OP não é igual a 3, next line. OP é igual a 4, agora ele vai entrar. Entrou. Entrou e testou. N2 vale 0? N2 vale 0. N2 vale 0. E aí, se eu der um next line, ele vai imprimir divisão por 0 na tela. Certo? Ó, a tela está vazia. Se eu der um next line, ó, imprimiu divisão por 0. E aí ignorou o bloco de comandos da divisão de fato. Quer dizer, o res em memória lá está valendo um lixo de memória que não é necessariamente aquela operação inválida, aquele valor inf, né, que estava aparecendo anteriormente. Tá? Então, se eu continuar o programa se encerra. E aí, olha só, comparando com o livro, esse caso de teste agora ele foi corrigido. Tá? Eu ainda vou testar mais um caso de teste contigo aqui, ó. Que é o seguinte, eu vou testar esse aqui agora, da divisão normalzinha, caso de teste 4, voltando em um caso de teste que a gente tinha pulado. Ainda ficaria o caso de teste 2 para você testar, experimente testar aí, tá? Mas a gente vai brincar com 4 agora, aqui, ó. Então agora eu vou dividir, mas eu vou dividir com valores que permitem divisão, quer dizer, eu vou dividir 4 por 2, é para dar 2 o resultado. Vamos fazer esse caso de teste? Só debugando aqui então. O que eu vou ter aqui? Olha só, eu peço para fazer divisão e eu tento dividir 4 por 2. OP não é igual a 1, next line, next line, next line. Agora o OP é igual a 4, maravilha. Entrei no bloco de comandos da linha 38 aqui e a linha 38 pergunta, N2 que vale 2 é igual a 0? Não, não é. Então ele cai no else. Caiu no else, vai fazer a continha normalmente, tá? Vai fazer a continha e vai mostrar que realmente 4 dividido por 2 é 2, batendo com o caso de teste lá, ok? Só uma questão aqui da formatação, que não está idêntica. Se você quiser, você pode formatar o seu código, mas em linhas gerais a lógica está correta, quer dizer, 4 por 2 é 2. Maravilha? Se eu der um continue aqui, ele vai pedir para que eu pressione alguma tecla e aí o programa se encerra. E aí? Será que essa é também a única segunda forma que dá para fazer? Quer dizer, só existem essas duas maneiras de fazer esse código? Será que dá para fazer de forma diferente? Não sei. Vamos lá. A gente fez um código aqui simplão, depois a gente, numa segunda versão, adicionou aqui a divisão por 0, o teste da divisão por 0. E agora, o que dá para fazer? Olha, eu vou fazer aqui uma coisa. Eu vou tirar esse breakpoint, eu vou limpar isso aqui tudo. E eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou mostrar para você que esse menu sequencial aqui, ó, ele pode ser substituído por um outro tipo de lógica. Então eu vou deixar esse cara aqui em comentário, tá? O comentário, ou seja, todo esse código que está das linhas 30 a 49, por enquanto, eles estão fora da lógica, né? Eles estão só como comentário, eles estão sendo ignorados pela máquina. E eu vou tentar implementar uma lógica parecida com o que está em comentário aqui, que a gente já viu que funciona no exemplo anterior, né? Nos testes anteriores, só que agora usando switch case. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse OP ser comparado com 1, ou com 2, ou com 3, ou com 4, e dependendo disso, eu vou fazer o quê? Eu vou lá e vou fazer uma das operações, soma, subtração, ou multiplicação, ou divisão. Tá? Muito bem. Então eu tenho que fazer isso aqui, ó, switch, e aí eu coloco o nome da variável com a qual eu vou querer
comparar com aqueles valores. E aí é o seguinte, meu querido e minha querida, o OP aqui, eu só consigo comparar se ele é estritamente igual a um valor por vez. Eu não consigo comparar se o OP ele é maior que alguma coisa dentro do switch, isso não faz sentido. Se é menor que alguma coisa, não faz sentido. Eu só consigo comparar se ele é igual, ok? Então, olha só. Case OP igual a 1, eu vou fazer res, recebe N1 mais N2. Eu vou fazer a soma, ok? E aí eu vou ter um printf aqui, soma tal, percento F, normalzinho ali, e eu vou imprimir o conteúdo de res, ok? Ao final de um case, eu sou obrigado a botar um break. Maravilha? Então, olha o que está acontecendo. Estou testando o OP. Se o OP for 1, eu executo isso aqui tudo e pronto. Agora, em outra situação, se o OP for 2, ele não vai ser 1, então ele vai ser 2. Se ele for 2, aí eu vou fazer a subtração de acordo com o enunciado. Não é isso? Ó, 2 para subtrair. Então, res recebe N1 menos N2. E aí, eu imprimo essa subtração da maneira que a gente já tinha feito no exemplo anterior. Ok? E depois, eu dou um break. E aí, eu tenho que fazer o caso da multiplicação. Então, a multiplicação, ela vai levar uma lógica similar a essa. Só que aqui eu vou multiplicar. Olha só, em vez de subtrair, eu multiplico. E eu posso cair ainda aonde? Na divisão. Na divisão. E aí lembra que a divisão é o seguinte. Eu tenho ainda a divisão por zero. Então agora eu vou ter o mesmo comportamento daqui de baixo, só que eu vou fazer de forma diferente. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou testar if N2 diferente de zero. Se N2 for diferente de zero, então, ou seja, se N2 não for igual a zero, não tem problema. Se não for igual a zero, não tem problema. Ou seja, tem problema se for igual a zero. Beleza? Então, se não for igual a zero, eu posso fazer a divisão. Não tem problema. Agora, caso contrário, se o N2 não for diferente de zero, só resta esse N2 ser igual a zero. E aí eu vou colocar lá. Ops, divisão por zero. Tá bom? Beleza? Vamos testar isso? Então, vamos ver se funciona. E aí, ó, vou deixar aqui em comentário a solução anterior, tá? Deixar em comentário. E aqui eu tenho uma nova solução aqui em cima. O System Pause lá embaixo, sem problema. Beleza. Compilou, sem erro de sintaxe. Bora ver se a lógica está correta aí. Vou fazer caso de teste por caso de teste, ó. Vou fazer uma soma. Então, vou escolher 1. 2 mais 2, quanto dá? Dá 4. Deu certo. Vou testar o próximo. Vamos lá, quero agora subtrair. 5 menos 3, tem que dar 2, deu certo. Bora para a próxima. Vou fazer agora uma multiplicação. 3, para multiplicar, eu vou multiplicar 2 por 6. Tem que dar 12. Deu certo ou não? Deu sim. Sequência, divisão. Vamos de divisão lá. Escolho 4 para divisão. Vou dividir 8 por 3. Vamos fazer um número quebrado aqui. 8 por 3. 2,66. Pode confiar, é esse valor mesmo, tá? Fechou. E agora eu vou tentar dividir por zero. Vamos lá. Divisão de qualquer coisa por zero é divisão por zero. Ele não faz. E encerra. Então, olha só o que uma sequência de ifs tem em relação com uma sequência de switch case aqui, ó. É assim, a funcionalidade é estritamente a mesma. Eu estou comparando OP é igual a 1, OP é igual a 2, OP é igual a 3. Eu poderia fazer também esse código, não só com um monte de if, um seguido do outro, do jeitão que está aqui, não só com um switch case, do jeitão que está aqui, mas eu poderia fazer usando if-else. If-else dentro de if-else. Daria para fazer assim ainda, né? Ficaria de uma forma, o código ficaria um pouco mais extenso, mais difícil de dar manutenção talvez,
mas talvez um pouquinho mais eficiente. É pouca coisa, na verdade é quase imperceptível essa eficiência a mais que esse código com ifs e elses ele teria. Só que é uma maneira de a gente perceber que é possível cortar caminho durante a lógica da máquina, tá? Eu deixo esse exercício para tentar fazer com if e else para você. Tente fazer. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo exercício. Até lá!